Fala, pai de jogador, pai de jogadora, como é que tá? Tudo tranquilo? Muito bom revê-los, muito bom estar de volta. O mês de outubro foi pesado, muita correria, muita arbitragem de handball, muita competição da escola. Eu acabei dando uma falhada com os vídeos, mas a gente vai tentando retomar, tá? O bom é que vai ficando no canal aí, o cara pode assistir a hora que precisar. Mas a constância eu sei que é legal. Então, para ti que está na nossa audiência, espera por esses vídeos. Aos pouquinhos a gente vai retomando, tá? Bom, a ideia do vídeo de hoje é a gente conversar sobre um ponto muito importante. São dois itens que eu acredito que hoje o pai de categoria de base ele precisa entender muito cedo. Quanto mais cedo tu entender, melhor. Hoje a gente vai conversar sobre um deles, mas são dois muito importantes, tá? Antes disso, eu vou ter que te fazer aquele pedido de blogueirinho, né? Que a gente tá acostumado, tá se acostumando. Te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha se tu achar que é um conteúdo relevante para alguém que tu conhece e tem as mesmas dores que tu. E comenta, deixa a tua pergunta, deixa a tua dúvida. O que eu puder te ajudar, eu vou ajudar, senão a gente vai buscar informações para poder trazer aqui para ti e para quem está precisando, tá? Bom, especialização precoce e maturação. São dois pontos muito importantes para a gente poder entender dentro da categoria de base, que podem prejudicar ou podem beneficiar o teu aluno, o teu jogador, durante o processo da categoria de base. Hoje a gente vai falar especificamente de maturação. O próximo vídeo será sobre especialização precoce, mas hoje o assunto aqui é maturação, tá? Então, Marcelo, o que é maturação? Maturação é um processo fisiológico do organismo do ser humano. Então, nós crescemos e a gente foi maturando. Então, são esses processos, eles vêm, a gente vai ganhando equilíbrio, a gente vai ganhando força, a gente começa a caminhar, tu estava engatinhando, tu tá encaminhando, tu passa a caminhar, tu estava balbuciando algumas coisas, daqui a pouco tu sai falando. Isso são processos maturacionais dentro do nosso organismo. Isso ali na infância, né? Comecei a caminhar, melhoro o equilíbrio, vou adquirindo força. Especificamente dentro para a categoria de base, a gente acaba prestando atenção em alguns fatores dentro desse processo maturacional que podem dar uma vantagem física ao nosso atleta. O futebol ele é um esporte de contato, ele é um esporte de invasão, onde a força é muito importante. Então o nosso jogador, às vezes ele é muito habilidoso, ele tem uma técnica muito apurada, porque alguns processos dele já estão andando no organismo, no cérebro e tal, mas ele falta força para ele. Ou ele é muito mirradinho, ele é fraco. Por que que isso acontece? Muitas vezes na categoria de base a gente encontra esse perfil de jogador, mas ele é um jogador de maturação tardia. Ele ainda não maturou. Quando ele começa a chegar nesse processo de maturação, ele vai ter uma descarga hormonal. Ele começa a ter uma descarga de testosterona no organismo. E essa testosterona é responsável por aparecimento de pelo, por processos dentro do corpo dele de aparelho genital, vai ganhar força, vai melhorar o cognitivo, vai melhorar o raciocínio. Então, a testosterona ela vai te dar essa linha de corte. E existem indícios de que essa testosterona está começando a agir no organismo do jogador ou da jogadora. A menina tem testosterona? Tem. Menos do que o homem, mas tem. E a menina que tem mais testosterona, ela vai ter predileção por futebol, ela vai ter predileção por esportes mais radicais, então ela vai
vai para essa linha, tá? Mas o que a testosterona faz? Ela aumenta a massa muscular, ela melhora o cognitivo, ela melhora o raciocínio, o entendimento dos processos do jogo, mas principalmente ela vai dar mais força para esse atleta. Então, assim, às vezes a gente tem dentro da categoria de base um atleta que ele começou, 2 atletas, categoria sub-13. Um nasceu no dia 1º de janeiro e o outro no 1º de janeiro de 2009. O outro 31 de dezembro de 2009. Os dois são categoria sub-13. Hoje, esse ano, em 2022, quem nasceu em 2009 é sub-13. Perfeito? Tá. Só que um nasceu dia 1º de janeiro e o outro 31 de dezembro. O que vai acontecer com eles? Eles têm 1 ano de diferença maturacional. Esse cara aqui, que no dia 1º de janeiro de 2009 já é sub-13, vai estar competindo com esse cara que recém fez 12, dia 31 de dezembro do ano anterior. Que só vai fazer 13 lá no final do ano. Mas os dois estão competindo dentro dessa mesma categoria. Muito provável que esse cara, de 1º de janeiro, dentro do processo maturacional dele, ele vai receber essas descargas hormonais mais cedo. Acontecendo isso, ele vai ter naturalmente uma vantagem física. Na categoria de base, o ideal é que a gente se preocupasse com a formação do jogador. Que tu pegasse os jogadores que têm mais talento, que têm mais habilidade, e tu transformasse ele em jogador. Porém, a necessidade de ganhar competições dentro da categoria de base faz com que os clubes escolham os que estão mais preparados. Entre aspas, mais preparados. Estão mais à frente dentro desse processo maturacional. E às vezes tu acaba abrindo mão de um jogador habilidoso por um jogador que tenha mais força. Qual é o agravante dentro deste processo? Ali na frente, esse jogador que eu abri mão agora, talvez não suporte o processo de esperar o processo maturacional dele se completar. Porque é muito mais fácil eu pegar um jogador e lá na frente, quando ele tiver com o processo maturacional completo, eu dar força para ele, colocar na academia, fazer trabalhos para isso, do que pegar um cara que ele é limitado, que ele é forte hoje, ele é limitado tecnicamente, e conseguir transformar ele num Messi. O cara que é limitado, a gente consegue melhorar os processos dele, a gente consegue melhorar a habilidade com treinamento, tal, mas o cara que nasceu para ser, sei lá, um jogador menos habilidoso, ele não vai chegar a ser um Messi. Ele melhora, mas ele não vai ser um Messi. Isso acaba que o pai desiste durante o processo. Desiste. Porque ninguém dá chance pro meu filho não joga, ele só treina. Então é uma linha muito tênue, sabe? Entre a gente conseguir manter essa criança, esse adolescente focado em treinar, porque os processos vão dar certo lá na frente, e exagerar com a corda esticada para ele. É bem delicado. Então, por que entender a maturação? Tu, pai, principalmente, entender que esse processo ele é natural e que ele vai passar. E que se tu vê potencial no teu filho, se tu vê talento no teu filho, tu vê que ele é habilidoso, que ele gosta do futebol, paciência. Espera, as coisas vão acontecer. E ali na frente, a gente vai botar ele numa academia, tu vai melhorar a nutrição dele, tu vai te preparando para quando esse processo chegar no ponto, tu vai ver que muita gente que lá atrás era destaque na categoria porque tinha força, porque tinha vantagem física, porque ganhava jogos pelo tamanho, ali na frente talvez ele não chegue no profissional. E o teu atleta que nessa corrida estava lá atrás, ele vai equiparar a força, e quando for força com força, quem tiver mais habilidade vai adiante. Tá?
essa é a ideia dos nossos vídeos curtos, conseguir ajudar para que tu entenda esse processo, vários processos, né? Essa semana a gente recebeu o Alexandre Anselmo lá no Futuro Crack Podcast, tá aí no canal, é o vídeo dessa semana, né? É a entrevista dessa semana, e a gente conversou bastante lá sobre maturação e sobre especialização precoce. Especialização precoce, que vai ser o nosso próximo assunto do próximo vídeo curto aqui do canal. Então tá, galera. Obrigado pela audiência. Se tu gostou, curte aí, compartilha, comenta. Comenta, isso nos ajuda a trazer mais conteúdo e para saber qual é a tua dor, para saber o que está te atrapalhando, o que está faltando para te ajudar para esse caminho, tá? Se tu quiser conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, tem o site da escola, que é o futurocrack.com.br. Aqui na descrição a gente tem curso online, tem e-book, tem o link pro grupo do Telegram, que a gente está começando a organizar um grupo do Telegram para poder passar conteúdos ali também. Se tu gostou, dá mais uma olhada, certo? A gente está aqui para tentar ajudar, para tentar te ajudar a minimizar os erros para o teu jogador encontrar o caminho para a realização do sonho dele, tá? Te inscreve no canal e tamo junto. Valeu, abraço!